Seja bem-vindo, meus inscritos fiéis. Eu sou Elias e trago na voz o peso da vida e a sabedoria do tempo. E hoje eu preciso te contar uma história. Uma história que aconteceu há milhares de anos, mas que poderia estar acontecendo agora mesmo, na sua casa, na sua vida. É a história de uma mulher, uma viúva pobre, sozinha, sem esperança, que estava prestes a morrer de fome junto com seu filho. Ela tinha chegado ao fim, ao fundo do poço. Aquele momento em que você olha para o que resta na sua mão e vê que não é suficiente. E talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez você tenha olhado para a sua conta bancária hoje e pensado: não vai dar, não é suficiente, não sei como vou pagar as contas desse mês. Talvez você esteja com tanto medo, tanta angústia, que nem consegue dormir direito. E se esse é você, então essa história não caiu nos seus ouvidos por acaso, porque o que vou te contar hoje não é apenas uma história antiga. É um princípio eterno de Deus. Um princípio que, se você entender e aplicar, pode transformar completamente a sua escassez em abundância. Então, respira fundo, aquieta o coração e vem comigo para a cidade de Sarepta, onde uma mulher estava prestes a descobrir que Deus multiplica exatamente aquilo que você tem coragem de dar. A história está em 1 Reis, capítulo 17, e começa com uma seca terrível que durou 3 anos. Não chovia, as plantações morreram, os rios secaram, e a fome se espalhou por toda a terra. E no meio dessa crise, Deus enviou o profeta Elias, sim, o profeta que carrega o mesmo nome que eu, para a cidade de Sarepta. E lá, na porta da cidade, ele encontrou uma viúva, uma mulher magra, cansada, de olhos fundos. Ela estava juntando gravetos, apenas alguns pedaços de lenha seca. E quando Elias a viu, ele pediu: por favor, traga-me um pouco de água. E ela foi buscar. Mas antes que ela saísse, Elias pediu mais uma coisa. Ele disse: e traga também um pedaço de pão. E foi exatamente aí, que aconteceu o momento mais importante dessa história. A viúva parou, virou-se e disse algo que partiu o coração. Ela disse, em 1 Reis 17, versículo 12: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nenhum pão, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou juntando lenha para ir para casa e fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Você ouviu isso? Para que comamos e morramos. Ela estava juntando lenha para preparar a última refeição da vida dela, a última refeição do filho dela. Depois disso, não havia mais nada. Era o fim. E eu quero que você sinta o peso desse momento. Porque essa mulher, ela não estava exagerando. Ela não estava sendo dramática. Ela estava vivendo a realidade mais cruel que alguém pode viver. A realidade de não ter mais nada, de ter chegado ao limite absoluto. E talvez você já tenha estado aí, ou talvez esteja agora, naquele lugar onde você olha ao redor e pensa: acabou, não tem mais de onde tirar. E foi exatamente nesse momento de desespero absoluto, que Elias fez algo que parece loucura, algo que, se você não entender o princípio por trás, vai parecer cruel. Ele olhou para aquela mulher, para aquela viúva que estava prestes a morrer de fome, e disse: não temas, vai e faz como disseste. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois, farás para ti e para teu filho. Primeiro para mim. Você entende o que ele está pedindo? Ele está pedindo para aquela mulher, que só tinha farinha para uma última refeição, dar a ele primeiro, não depois. Não se sobrasse, primeiro. E eu sei que muitos de vocês, ao ouvir isso, pensam:
Isso não faz sentido. Como um homem de Deus pode pedir isso de alguém que não tem nada? Mas é exatamente aí, exatamente nesse ponto, que está o segredo. Porque o que Elias estava fazendo não era tirar dela, era testar a fé dela. Era dar a ela a oportunidade de entrar no princípio da multiplicação divina. Porque existe uma lei espiritual, uma lei que Deus estabeleceu desde o início dos tempos. E essa lei diz: Deus multiplica aquilo que você semeia, não aquilo que você guarda. Ele multiplica o que sai da sua mão, não o que fica nela. E aquela viúva, naquele momento, tinha uma escolha. Ela podia guardar aquele punhado de farinha e aquele restinho de azeite e fazer a última refeição para ela e o filho. Ou ela podia dar, ela podia confiar, ela podia semear na escassez. E sabe o que ela fez? Ela deu. O versículo 15 diz: E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela pegou aquele punhado de farinha, aquele último restinho de azeite, e fez um bolo e deu para o profeta, antes de alimentar a si mesma, antes de alimentar o filho. Ela deu primeiro. E foi exatamente nesse momento de desespero absoluto, que Elias fez algo que parece loucura, algo que, se você não entender o princípio por trás, vai parecer cruel. Ele olhou para aquela mulher, para aquela viúva que estava prestes a morrer de fome, e disse: Não temas, vai e faz como disseste. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois, farás para ti e para teu filho. Primeiro para mim. Você entende o que ele está pedindo? Ele está pedindo para aquela mulher, que só tinha farinha para uma última refeição, dar a ele primeiro, não depois. Não se sobrasse, primeiro. E eu sei que muitos de vocês ao ouvir isso pensam: isso não faz sentido. Como um homem de Deus pode pedir isso de alguém que não tem nada? Mas é exatamente aí, exatamente nesse ponto, que está o segredo. Porque o que Elias estava fazendo não era tirar dela, era testar a fé dela. Era dar a ela a oportunidade de entrar no princípio da multiplicação divina. Porque existe uma lei espiritual, uma lei que Deus estabeleceu desde o início dos tempos. E essa lei diz: Deus multiplica aquilo que você semeia, não aquilo que você guarda. Ele multiplica o que sai da sua mão, não o que fica nela. E aquela viúva, naquele momento, tinha uma escolha. Ela podia guardar aquele punhado de farinha e aquele restinho de azeite e fazer a última refeição para ela e o filho. Ou ela podia dar, ela podia confiar, ela podia semear na escassez. E sabe o que ela fez? Ela deu. O versículo 15 diz: E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela pegou aquele punhado de farinha, aquele último restinho de azeite, e fez um bolo e deu para o profeta, antes de alimentar a si mesma, antes de alimentar o filho. Ela deu primeiro. Agora, eu preciso te contar uma história real. Uma história que aconteceu não há 3.000 anos, mas há apenas alguns anos atrás. Eu conheci uma senhora, uma mulher de uns 60 e poucos anos, que vivia sozinha depois que o marido faleceu. Ela tinha uma aposentadoria pequena, muito pequena. Mal dava para pagar o aluguel e comprar o básico para comer. E um dia ela me procurou. Ela estava desesperada, porque o dono da casa onde ela morava tinha aumentado o aluguel, e ela não tinha como pagar. Ela me disse com lágrimas nos olhos: Elias, eu não sei o que fazer. Se eu pagar o aluguel, não sobra para comer. Se eu comprar comida, não consigo pagar o aluguel. Estou encurralada. E eu olhei para ela e me lembrei da viúva de Sarepta e perguntei: Você dá o dízimo? Ela ficou quieta e depois disse: Como eu vou dar dízimo se mal tenho para mim? Quando eu tiver mais, aí eu dou.
E eu disse a ela, com todo o cuidado, com todo o amor: minha irmã, é exatamente por isso que você está nessa situação. Você está tentando guardar o pouco que tem e Deus não consegue multiplicar. Ela não gostou de ouvir isso. Ela achou que eu estava sendo insensível. Mas alguns dias depois ela voltou e me disse: eu não consigo tirar isso da cabeça. Será que é isso mesmo? Será que eu preciso dar, mesmo sem ter? E eu disse: não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Leia a história da viúva de Sarepta e depois decida. E sabe o que ela fez? Ela foi para casa, abriu a Bíblia, leu a história e chorou. Chorou porque viu que aquela viúva estava exatamente na mesma situação que ela, sem nada, no limite. E mesmo assim, ela deu. E no domingo seguinte, aquela senhora foi à igreja, e quando passou a sacolinha do dízimo, ela abriu a bolsa, pegou o dinheiro que tinha separado para comprar comida da semana e colocou na sacolinha. Ela me contou depois que estava tremendo, que queria pegar o dinheiro de volta, que saiu da igreja chorando porque não sabia como ia comer naquela semana. Mas ela tinha dado, ela tinha semeado, e na segunda-feira de manhã, bateram na porta dela. Era uma vizinha que ela mal conhecia, e a vizinha disse: olha, eu não sei por que estou fazendo isso, mas Deus colocou no meu coração para trazer isso aqui para você. E entregou 2 sacolas cheias de comida: arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, tudo o que ela precisava. Aquela senhora caiu no chão e chorou, porque ela entendeu que Deus tinha visto, que Deus tinha honrado a fé dela. E sabe o que aconteceu depois? Na quarta-feira, ela recebeu uma ligação. Era de uma antiga patroa, de anos atrás. A mulher disse: estou precisando de alguém para cuidar da minha mãe algumas horas por semana. Você teria interesse? E ofereceu um valor que era exatamente o que faltava para ela pagar o aluguel. Exatamente. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. E aquela mulher que estava sem esperança, começou a viver o milagre da multiplicação, porque ela teve coragem de dar quando não tinha nada. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai doer um pouco, mas que precisa ser feita. Você está guardando o pouco que tem com medo? Você está segurando aquele último punhado de farinha, aquele último restinho de azeite, pensando que se você der vai acabar? Porque eu vou te dizer uma verdade que a viúva de Sarepta aprendeu, uma verdade que aquela senhora que eu conheci aprendeu, e uma verdade que você precisa aprender. O que você guarda com medo, seca. O que você semeia com fé, multiplica. A viúva de Sarepta tinha 2 opções. Ela podia fazer aquele último bolo para ela e o filho, comer e esperar a morte chegar. Ou ela podia dar aquele bolo para o profeta, confiar em Deus e ver o milagre acontecer. E a diferença entre essas 2 opções não era a quantidade de farinha, não era a quantidade de azeite. A diferença era a fé, era a obediência, era a coragem de semear quando tudo dentro dela gritava: guarda, protege, não dá. Mas ela deu, e Deus multiplicou. E eu sei que muitos de vocês estão pensando: mas Elias, eu mal tenho para mim. Como eu vou dar? E eu te respondo com outra pergunta: como você vai receber se você não semeia? Porque essa é a lei de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você não pode esperar colher se você não planta. Você não pode esperar multiplicação se você não semeia. E a semente precisa sair da sua mão, precisa ser enterrada, precisa parecer que você perdeu. Porque é exatamente nesse momento em que você solta,
que Deus começa a multiplicar. E tem outra coisa importante nessa história. Quando a viúva deu aquele bolo para Elias, ela não recebeu um celeiro cheio de farinha no dia seguinte. Não. Ela recebeu o suficiente para aquele dia. E no dia seguinte, o suficiente para aquele dia. E no outro dia, o suficiente para aquele dia. Dia após dia, sem faltar, mas também sem acumular. E sabe por quê? Porque Deus queria que ela dependesse dele todos os dias. Ele queria que ela acordasse todas as manhãs, fosse até a panela e visse o milagre novamente. Ele queria que a fé dela fosse renovada, diariamente. E é assim que Deus age. Ele não te dá tudo de uma vez. Ele te dá o suficiente para hoje, e amanhã Ele te dá o suficiente para amanhã, porque Ele quer que você caminhe com Ele, que você confie nele, que você dependa dele. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. Em Mateus 6, versículo 11, Ele disse: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não o pão de amanhã, não o pão de mês que vem, o pão de cada dia, porque Deus quer que você viva um dia de cada vez, confiando, obedecendo, semeando e colhendo." Então, se você está esperando que Deus te dê tudo de uma vez, se você está esperando ganhar na loteria, se você está esperando um milagre instantâneo que resolva todos os seus problemas, você está esperando errado, porque não é assim que Deus opera. Ele opera no dia a dia. Ele opera na fidelidade. Ele opera na obediência constante. E Ele multiplica aquilo que você tem coragem de semear. Então eu quero te deixar com um desafio hoje. Um desafio que pode mudar completamente a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida em todas as áreas. Esse desafio é simples, mas não é fácil. O desafio é este: da próxima vez que você estiver na escassez, da próxima vez que você olhar para o que tem e pensar, não é suficiente, ao invés de guardar com medo, semeie com fé. Pode ser o dízimo que você está segurando. Pode ser uma oferta que Deus colocou no seu coração. Pode ser ajudar alguém que está precisando ainda mais do que você. Não importa. O que importa, o que realmente importa, é que você tire da sua mão, que você solte, que você confie, porque enquanto está na sua mão, Deus não multiplica. Mas quando sai da sua mão, quando você semeia, aí sim, aí Deus age, aí o milagre acontece. A viúva de Sarepta deu o último punhado de farinha e nunca mais faltou. Aquela senhora que eu conheci deu o dinheiro da comida e recebeu comida e trabalho. E você? Você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo a viver esse milagre. Mas para isso, você precisa ter coragem. Coragem de dar quando você não tem. Coragem de semear na escassez. Coragem de confiar que Deus vai cuidar de você. E eu quero terminar te lembrando de uma promessa que Deus fez em Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ele disse: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra." Você viu isso? Deus está dizendo: faz prova de mim, testa, semeia, e vê se eu não vou abrir as janelas do céu. Vê se eu não vou multiplicar. Vê se eu não vou repreender o devorador. Essa é a única vez na Bíblia, a única vez em que Deus diz: pode me testar, porque Ele sabe que quando você semeia, Ele multiplica. Ele sabe que quando você confia, Ele provê. Ele sabe que quando você obedece, Ele abençoa. Então, não tenha medo. Não guarde aquele punhado de farinha com medo de que vai acabar, porque se você guardar,
vai acabar mesmo. Mas se você der, se você semear, Deus vai fazer com você o que Ele fez com a viúva de Sarepta. Ele vai multiplicar, Ele vai sustentar, Ele vai prover, dia após dia, sem faltar. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nunca falha, esse é o Deus que multiplica o impossível. Então vai e faz como a viúva fez. Dá o que você tem, semeia na escassez, confia no Senhor e prepara o teu coração, porque o milagre está chegando. A multiplicação está chegando. E você vai testemunhar com os seus próprios olhos que o Deus de Elias, o Deus da viúva de Sarepta, é o mesmo Deus que cuida de você. Amém.